Bom dia, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geugênio, a serviço dos alunos que gostam de estudar e passar em concursos. Moçada, vamos fortalecer o canal, se inscrevam no canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo com seus amigos nas suas redes sociais, enfim. Ajudem o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, iremos falar de um tema muito atual, que foi o terremoto ocorrido no Haiti, agora no dia 14 de agosto de 2021. Portanto, espero que vocês gostem dessa aula e que também ajudem o professor Eugênio Bastos a divulgar o seu trabalho. Moçada, vamos ao nosso encontro e antes de falarmos sobre especificamente o terremoto no Haiti, é preciso lembrarmos de que o nosso planeta, ele possui uma crosta que também é chamada de litosfera, constituída por rochas e minerais solidificados, e que essa crosta, se comparada a uma laranja, seria a sua casca. Portanto, a crosta terrestre é uma fina camada que envolve uma região que se encontra abaixo dela, chamada astenosfera, que por sua vez se encontra acima do manto, onde nós temos rochas e minerais fundidos, formando o magma. E aqui nós temos essa imagem para mostrar a vocês a fina camada que envolve o nosso planeta, denominada crosta terrestre, e abaixo dela nós temos, na zona de contato, a chamada astenosfera, e aqui representada nessa tonalidade vermelha e amarela muito bonita, nós temos o magma localizado na região chamada manto. Esse ponto que está aqui amarelado forma as chamadas correntes de convecção do magma. O magma, através dessas correntes convectivas, exerce uma forte pressão na crosta terrestre. E é justamente essa forte pressão exercida pelo magma na crosta terrestre que fará com que a nossa crosta venha a ser dividida em várias placas tectônicas e que essas placas tectônicas se movimentem tanto no sentido horizontal como também no sentido vertical. Sendo assim, os abalos sísmicos, assim como o vulcanismo e também a formação de cadeias de montanhas derivadas do tectonismo, estão intimamente relacionadas a essa movimentação do magma através das correntes convectivas que pressionam a crosta terrestre, fazendo com que ela se frature, se transforme em várias placas tectônicas e essas placas tectônicas, através dos seus movimentos, acabam dando origem aos abalos sísmicos, também o vulcanismo e o tectonismo, que são três movimentos ou forças endógenas que nós chamamos estruturais ou simplesmente agentes internos, que irão promover a formação do relevo terrestre. A nossa ideia, portanto, a princípio, é mostrar a vocês o porquê da ocorrência de abalos sísmicos em diferentes regiões do planeta. E esses abalos sísmicos estão intimamente relacionados
a movimentação dessa crosta terrestre que resulta das pressões que o magma exerce sobre ela. Então vamos lá observar um outro mapa, agora mostrando a vocês o nosso planisfério aberto sem o oceano, para que vocês possam visualizar os limites das placas tectônicas que aqui estão representados nessas linhas azuis. Então, como eu disse a vocês, a crosta terrestre está dividida em inúmeras placas tectônicas. E é justamente nessa região de limite das placas tectônicas que se concentram a maioria dos abalos sísmicos que ocorrem em nosso planeta. Sobretudo, os abalos sísmicos de maior magnitude, aqueles que podem causar sérios prejuízos e também provocar inúmeras mortes quando nós temos a ocorrência do fenômeno em zonas ou regiões densamente habitadas. Então, professor, o que seriam esses pontos amarelados e esses pontos avermelhados? Ora, esses pontos amarelados significam atividade sísmica e esses pontos avermelhados significam as atividades vulcânicas que se concentram nos limites ou bordas das placas tectônicas. Agora nós vamos falar especificamente do terremoto do Haiti. E eu coloquei aqui dois mapas. O primeiro, o superior, mostrando o terremoto de 2010, que atingiu 7 graus na escala Richter, um tremor de forte intensidade, cujo hipocentro ocorreu a cerca de 25 quilômetros da capital do Haiti, Porto Príncipe, e que, naquela ocasião, causou a morte de cerca de 220 mil pessoas. E aqui embaixo nós temos o outro mapa mostrando a ocorrência do terremoto do dia 14 de agosto de 2021, que ocorreu nas proximidades da cidade de São Luís e que até o momento, a noite do dia 14 de agosto de 2021, havia provocado um pouco mais de 300 vítimas fatais. Claro que o número de vítimas fatais vai aumentar progressivamente na medida em que as notícias sobre as localidades afetadas venham chegar aos meios de comunicações. Claro que esse terremoto que ocorreu no dia 14 de agosto, eu estou gravando essa aula hoje, no dia 15 de agosto de 2021, apesar de ter tido uma magnitude um pouco maior do que o terremoto de 2010, ele provocou um número menor de vítimas fatais, até mesmo porque o terremoto de 2010, ele teve o seu epicentro, que é o ponto de maior intensidade do tremor de terra, próximo à capital do Haiti, que naquela época tinha aproximadamente 1 milhão de habitantes, sendo assim uma região densamente povoada e que acabou resultando no grande quantitativo de vítimas fatais. Esse terremoto do dia 14 de agosto ocorreu numa região cuja população é um pouco superior a 100 mil habitantes, sendo assim, apesar de ter tido uma magnitude um pouco maior, o número de vítimas fatais será menor, até mesmo porque nós temos a ocorrência desse tremor numa região de menor densidade demográfica, apesar da destruição que esse abalo sísmico provocou em várias cidades e povoados da região. Aqui nós temos
o porquê do Haiti ser um país com tanta incidência de abalos sísmicos. Como eu disse logo no início da aula, os tremores de terra eles são mais comuns nas extremidades das placas tectônicas. E o Haiti, por infelicidade geográfica, está exatamente numa zona de limite de placas tectônicas. Aqui ao norte nós temos a placa norte-americana, ao sul nós temos a placa do Caribe, e separando essas duas placas, nós temos uma pequena placa tectônica, a placa de Gonave. Sendo assim, o Haiti, repare só, aqui nós temos a ilha espanhola, onde se encontra a República Dominicana no leste e o Haiti no oeste. Repare aqui na linha verde, que é justamente uma zona de falha geológica, que essa falha ela atravessa a península do Haiti e também corta o sul do Haiti. É exatamente nesse ponto aqui que nós temos a capital do Haiti, Porto Príncipe. E o tremor do dia 14 de agosto de 2021 ocorreu aqui na península. Então essa região é atravessada por uma falha geológica em que nós temos um movimento transformante ou transcorrente, ou seja, aqui nós temos um limite de placa tectônica chamado de transcorrente ou transformante, que é uma área de zona sísmica bastante ativa. Sendo assim, outros tremores de terra de grande magnitude também voltarão a ocorrer, não só no Haiti, como também na República Dominicana, na Jamaica, que é um outro país cortado por essa falha geológica, enfim. Então, para que vocês entendam como acontece um terremoto através de um limite transcorrente ou transformante, eu coloquei esse esquema aqui com essas duas setas vermelhas para mostrar a vocês que o movimento transcorrente, ele ocorre quando duas placas tectônicas exercem esse tipo de movimento aqui, ó. Ou seja, é como se uma placa tectônica roçasse na outra através do deslocamento horizontal. Sendo assim, nessa zona de contato, na zona de atrito, que separa essas duas placas tectônicas, nós temos pontos de contenção que durante anos vão reter a movimentação dessas placas. Só que, ao longo de anos e anos, nessa zona de contato, nós teremos o quê? A acumulação de energia. E quando a energia acumulada nessa zona de contato ou zona de atrito for suficientemente grande para que uma ou ambas as placas se movimentem, nós teremos a ruptura do equilíbrio, o movimento da placa ou das placas, e através desse movimento haverá a liberação da energia que se acumulou durante anos, e essa energia irá se propagar em direção à superfície através das ondas sísmicas primárias e secundárias. Essas ondas sísmicas é que irão causar o abalo sísmico na superfície, que nós chamamos de terremoto, quando ocorre em terra, e esses abalos sísmicos, quando geram ondas no mar, ou seja, quando o epicentro acontece no assoalho oceânico, ele vai originar um maremoto, um tsunami. Então, meus jovens, espero que vocês tenham entendido aqui, nesse esquema, como se forma um abalo sísmico através dos limites transcorrente ou transformante de uma placa tectônica ou de duas ou mais placas tectônicas. Aqui nós temos um esquema
para mostrar a vocês o seguinte: o ponto de origem de um abalo sísmico nós chamamos de hipocentro, ou seja, o hipocentro é o ponto em que a energia acumulada na zona de atrito será liberada em direção à superfície. E o epicentro do tremor é o ponto da superfície onde o abalo sísmico atingiu maior intensidade. Sendo assim, é bom que vocês tenham em mente que quanto menor for a distância do epicentro para o hipocentro, maior será o poder de destruição de um terremoto. Então, vou dar um exemplo. No terremoto que atingiu o Haiti em 2010, o hipocentro se encontrava a 10 quilômetros de profundidade. O terremoto que ocorreu no Haiti agora, no dia 14 de agosto de 2021, o hipocentro estava a 13 quilômetros de profundidade, ou seja, um pouquinho mais profundo. Então, na medida em que a profundidade do hipocentro aumenta, independentemente da magnitude do tremor de terra ou do abalo sísmico, o poder de destruição dele na superfície vai diminuindo progressivamente. Às vezes você pode ter um abalo sísmico de 8 graus ou até mais na escala Richter, porém com o hipocentro a 20, 25, 30 quilômetros de profundidade, e esse abalo sísmico não ter um poder de destruição tão forte como o abalo sísmico de 6, 7 graus, cujo hipocentro se encontre próximo à superfície da crosta terrestre. Aqui nós temos uma outra imagem para estabelecer comparativamente dois terremotos que ocorreram em 2010. A imagem de cima, ela retrata o terremoto que atingiu a cidade de Porto Príncipe em 2010, em janeiro de 2010, que causou cerca de 220 mil vítimas fatais, e essa imagem superior mostra a semidestruição da capital do Haiti. E aqui embaixo nós temos uma imagem que retrata um terremoto de magnitude muito maior, ocorrido no Chile no mesmo ano, que atingiu 8,8 graus na escala Richter, mas que, porém, causou a morte de 795 pessoas, ou seja, um número bem menor de vítimas quando comparado a um tremor de terra de magnitude bem inferior que ocorreu no Haiti no mesmo ano. Agora, por que existe essa tamanha diferença entre o número de vítimas fatais do terremoto do Haiti de 2010 para o terremoto do Chile do mesmo ano? Ora, isso se deve, em parte, porque no Chile existe uma legislação que obriga as construtoras a construírem casas adotando determinados procedimentos técnicos para reduzir os riscos de desabamentos das construções por ocasião de um forte abalo sísmico. O Haiti, ao contrário, é um dos países mais pobres do mundo, onde as construções não obedecem os critérios técnicos recomendados para zonas sísmicas muito ativas. Sendo assim, mesmo tendo uma intensidade muito menor do que o terremoto do Chile, o terremoto do Haiti de 2010 causou um número de vítimas fatais muito grande. Então, muitas vezes, é bom que vocês tenham isso em mente, que nem sempre uma maior intensidade de um tremor de terra provocará o maior número de vítimas. Isso também dependerá de onde ocorra esse tremor de terra. Num país como o Japão também, por exemplo, um tremor de terra de 8 graus na escala Richter
ele vai provocar um número de vítimas fatais pequeno, independentemente de ocorrer numa área densamente povoada ou não. Agora, nos países em desenvolvimento, sobretudo nos países mais pobres, quando nós temos tremores de terra de magnitude 6, 7 graus e meio, né, que são tremores de média a forte intensidade, o número de vítimas fatais será sempre maior, visto que as edificações não são construídas com tecnologias adequadas para as zonas sísmicas ativas. Aqui nós temos imagens para mostrar a vocês algumas áreas que foram destruídas, né, agora nesse terremoto de 2021, para mostrar a vocês a tristeza, a dor, o sofrimento desse povo haitiano que, além de se viver num país que é considerado um dos mais pobres do mundo, ainda teve recentemente o seu presidente assassinado. É um país mergulhado numa crise econômica que parece não ter fim, com uma taxa de analfabetismo enorme, com a violência que toma conta de várias partes do país, onde as pessoas vivem em extrema dificuldade, pelo menos boa parte da população do Haiti vive em dificuldades muito grandes, e ainda um país que, infelizmente, pela natureza geográfica, está numa região sísmica muito ativa. E, para piorar, há uma previsão de que o país venha a ser atingido nos próximos dias por um furacão que está se deslocando pela América Central Insular. Ou seja, além do prejuízo do terremoto, é bem provável que grandes prejuízos venham ser causados pela passagem desse furacão, cuja intensidade é forte e poderá ganhar força ainda maior nas próximas horas e causar um prejuízo muito maior num país que vem sendo dilacerado, né, pela pobreza, pela miséria e pelas forças da natureza. Moçada, espero que vocês tenham gostado da aula. Dê aquele like, compartilhe o vídeo, se inscrevam no canal, deixe os seus comentários. Se tiver dúvida, o professor Eugênio Bastos terá o maior prazer de conversar com vocês. Valeu, moçada! Um beijão no coração de vocês, um forte abraço. Fiquem com Deus. Eu vou, mas eu volto, hein? Fui!